João Massano, muito boa tarde e bem-vindo. Deve Boa algum tarde. pedido de desculpa à classe que representa? De todo, de todo. Não devo, bem pelo contrário. Se me permite só fazer o enquadramento da situação, eu hoje fui surpreendido com uma carta aberta no fundo, quando eu olho para isto, vejo uma situação de uma carta aberta que ainda por cima está alojada num site que se chama Abril. Eu gostava de salientar que uma das principais conquistas de Abril foi a liberdade de expressão. A minha opinião e a opinião do meu ilustre colega que foi agora e que passou agora nas imagens é a opinião dele. O que eu entendo e o que eu escrevi no artigo é que, primeiro, ao contrário do que o meu ilustre colega disse, o artigo não foi escrito depois da greve. Basta ver as horas a que ele foi publicado para ver que ele foi publicado antes da greve, foi na madrugada do dia da greve. E o que o artigo diz, longe de mim querer limitar o direito à greve, primeiro, não o poderia fazer, nem tenho que o fazer porque não é esse o meu papel. O que eu disse e me mantenho, que eu sou pela democracia. Recordo que eu tenho falado com os líderes partidários de todos os partidos, da esquerda à direita. Recordo também que não tenho qualquer filiação partidária. Eu costumo dizer que a única filiação que tenho é clubística. Entendo que um bastonário deve ser isento, não deve ter simpatias partidárias, nem deve deixar que elas determinem a sua opinião. A única coisa que me move é a defesa dos direitos que eu entendo fundamentais. E entre esses direitos está quer o direito à greve, quer o direito a não aderir a uma greve e a não ser prejudicado pela greve. Mas o senhor era de alguma forma contra esta greve geral? Não, de todo, há alguma vez. Aliás, desafio os meus ilustres colegas e volto a dizer, um site chamado Abril, é preciso saber o que significa Abril. E o que significa Abril, e uma das grandes conquistas que muito nos traz e que hoje em dia está permanentemente sob ataque, é a liberdade de expressão e a dificuldade que as pessoas têm em compreender que uma opinião contrária não é só por ser contrária, errada ou merecedora de qualquer violência verbal ou outro tipo de agressões. Então, João Massano, como é que se justifica esta reação de dezenas de advogados? Repare, as pessoas são livres de ter a sua opinião. E eu volto a repetir, o que eu escrevi no artigo e mantenho, qualquer trabalhador deve ter a possibilidade de trabalhar em dia de greve se entender, qualquer trabalhador deve poder ir trabalhar sem que a greve de outros o impeça de o fazer, vir falar na questão da precariedade do vínculo para dizer que temos nós agora que fazemos greve estar a proteger os outros que não podem fazer greve, parece-me um argumento que não faz sentido, porque o que faz sentido aqui é, há uma opção e eu posso ir trabalhar como posso não ir trabalhar. Eu não quero voltar ao tempo, porque eu já tenho idade suficiente para me lembrar disso, em que havia os amarelos, que eram aqueles que não aderiam à greve e que eram marginalizados por não aderirem à greve. Estamos numa sociedade livre, defendo uma sociedade livre, defendo a liberdade do 25 de Abril, defendo que Abril representa eu trabalhar ou não trabalhar e aderir a uma greve. Então não esperava esta reação dos advogados? De todo. Aliás, as minhas opiniões são conhecidas, eu tenho vindo a escrever no Expresso semanalmente, ainda na semana passada falei sobre a defesa dos direitos das pessoas relativamente às escutas e a minha postura pública tem sido sempre na defesa da liberdade de todos, quer fazer greve ou não. Portanto, Muito bem. de toda esta reação, permita-me só dizer o seguinte, eu volto a dizer, esta sociedade tem que ser uma sociedade em que a liberdade de opinião, a liberdade de expressar o que se pensa tem que ser respeitada, assim como a sua crítica. Ponto final. João Massano, muito obrigado pelas explicações. Bom fim de semana. Muito obrigado. Bom fim de semana.